Eu confesso pra vocês que eu não tava dando nada pra série It, Bem-vindos a Derry, porque eu não sou a maior fã da franquia It, mas eu me retratei e eu vou falar sobre isso ao longo do vídeo. Porém, eu fiquei de boca aberta com essa série. Gente do céu, que série boa. Eu tô até agora pensando nos episódios que eu acabei de assistir, mas antes de eu falar um pouquinho mais sobre eles, eu só queria deixar alguns recados aqui, que eu vi alguns episódios da primeira temporada, né, os primeiros episódios, eu não vi ela completa, então não posso falar sobre o final, não vou dar spoilers nesse vídeo, vai ser um vídeo só sobre uma expectativa geral da temporada, principalmente baseada nos episódios iniciais que eu assisti. E outra coisa é que eu vou falar um pouquinho da minha relação com a franquia It, o porquê eu falei que eu não esperava nada da série agora no começo do vídeo, e depois vou desenvolver um pouco mais sobre o que eu achei da série. Então aguardem. Antes de começar a falar sobre tudo isso, deixa o like que é importante, se inscreve aqui no canal para próximos conteúdos e me conta nos comentários o que vocês esperam pra série, se vocês estão tão empolgados quanto a minha empolgação pra falar aqui sobre ela, porque vocês vão ver o quanto eu tô empolgado pra falar sobre essa série. Bom, eu queria começar dizendo que eu já tentei ler o livro de It, eu comprei ele lá em 2016, nunca vou esquecer esse dia, porque era o maior livro que eu já tinha pegado na mão pra ler, então foi um livro que eu falei, não, eu vou começar a ler esse livro. E realmente, eu li esse livro por bons meses, porque ele nunca acabava, mas naquela época que eu tava lendo o livro, eu ainda tinha uma outra mente. Eu acho que hoje em dia talvez eu conseguisse terminar aquele livro muito mais rápido e também eu entendesse todas as metáforas que ele queria trazer, porque é um livro cheio de metáforas, e aliás eu parei de ler o livro, né, antes das crianças ali se tornarem adultos, né, antes da segunda metade do livro, então eu parei realmente próximo ao começo, mas ainda assim já era o meio, porque o livro é muito grande, enfim. Mas eu nunca tive todo esse apego com o livro e com a história de It, porque eu também não sou muito fã de palhaços, eu não tenho medo, eu só não sou muito fã. Então acabou que eu perdi todo esse hype que It teve, principalmente com o filme de 2017, mas por conta da série do HBO Max, eu decidi dar uma chance, até porque eu gostei muito dos trailers que foram lançados. Daí eu assisti a minissérie / filme de TV que saiu ali nos anos 90, e eu fiquei impressionado, porque eu gostei bastante do que eu vi. É um filme longo, porque foram 3 fucking horas que não acabavam nunca, parecia eu lendo o livro. Mas diferente do que eu imaginava, que eu gostaria mais da parte das crianças do que da dos adultos, nessa minissérie ou filme de TV, eu acabei gostando muito da parte dos adultos. Eu acho que eles desenvolveram muito bem eles adultos e como o trauma impactou na vida de todos eles. Então foi realmente um filme interessante pra mim. E eu ainda não tive a oportunidade de assistir o filme de 2017 e o de 2019, mas já está na minha lista pra eu assistir, até porque agora que eu já assisti os primeiros episódios da série, eu sei muito bem o que esperar, principalmente porque a série e os filmes mais recentes são aí comandados pela Bárbara e pelo Andy Muschietti. Porque pra mim eles são um casal que tem um dedo bom pra fazer terror, porque pelo que eu vejo aqui na série, gente, eles fazem um terror de qualidade, sabem construir uma atmosfera, sabem criar cenas ali que ficam na nossa mente. Então eu tô muito empolgado pra assistir o filme depois de ver a série. E hoje eu quero falar sobre ela sem spoilers, fiquem tranquilos, tá? Não vou dar spoilers, eu vou tentar falar o mínimo possível, mas ainda deixar vocês empolgados pra assistir ela. E basicamente a série se inicia com um garoto ali fugindo de um cinema depois de descobrir que ele não pagou o ingresso pra entrar. E ele acaba pegando carona ali com uma família bem esquisitinha, que parece que saiu de um comercial de margarina, de tão esquisita que eles são. Mas ao mesmo tempo, eles têm uns sorrisos estranhos, eles também agem de uma maneira estranha. Tudo é muito estranho com essa família. E aí acaba que esse garoto descobre que essa família não é tão normal quanto ele imaginava. E quando esse garoto desaparece, a insegurança que já existia em Derry fica ainda mais presente, porque os colegas de classe dele começam a sentir essa perda. Não tantos colegas, né, porque ele não era a pessoa mais popular, mas uma em específico, que é a Lily, que é a nossa protagonista aqui, eu considero ela como protagonista, ela sente realmente o peso do sumiço do Matt, e ela acaba percebendo que se ela tivesse talvez dado mais atenção pra ele não tivesse sumido, então ela começa a se culpar, e não só ela começa a se culpar, como ela começa a ser atormentada pelo nosso querido Pennywise, que é o responsável por toda a loucura que tá rolando em Derry. Isso daí não é spoiler pra ninguém, porque todo mundo já imaginava. Na verdade, eu que tô jogando isso aqui também, tá? Porque a série até onde eu assisti não explica isso totalmente. Eles até se aprofundam na mitologia do Pennywise, e eu acho que isso é interessante, mas eles não explicam totalmente tudo que tá rolando. Eles vão jogando ali pecinhas, e você que tá assistindo vai ter que ir montando ao longo das semanas, porque vai ser exibido semanalmente a série. E entrelaçado com o sumiço do Matt, que acontece lá no primeiro episódio, e o primeiro episódio é uma baita introdução sobre tudo que tá rolando em Derry, principalmente sobre os personagens que já vivem lá. Nós chegamos no segundo episódio e a gente tem ali a introdução da família Harlan, que é basicamente um cara das Forças Armadas que vai com a sua família pra Derry. E eles são uma família de negros que tá ali numa comunidade predominantemente branca. E isso acaba gerando algum atrito ali, você nota no primeiro episódio, mesmo que não fique gritante, né, as coisas que estão acontecendo, você nota que todo mundo ali tem um leve preconceito com essa família. Na verdade, todos os primeiros episódios trazem muito esse debate sobre a questão racial que existia na época, onde os negros realmente sofriam demais, mesmo já estando ali introduzidos nas comunidades, ainda tinha muitas pessoas
preconceituosas dentro dessas comunidades que não queriam que eles estivessem lá. Então, existe muito esse debate sendo trazido em vários momentos da série e em vários aspectos também. Só que o mistério em torno de Derry ser esquisita acaba sempre se sobressaindo a isso, porque, gente, você que tá assistindo vai querer saber o porquê Derry é tão estranha. E a série vai um pouco mais a fundo do que as adaptações aí cinematográficas, eu imagino. Eu digo muito isso baseado no que eu vi dos anos 90, que não vai nem um pouco a fundo. Então, eles realmente vão abordar muito mais do que existia lá no livro, como os interlúdios, como eu vi aí o diretor falando, né, que ele quis abordar um pouco mais sobre o que estava no livro, mas que nunca foi abordado em adaptações. Então eles trazem mais um background que não existia antes em adaptações sobre de onde veio o Pennywise, o que é o Pennywise. E esse background tá entrelaçado no enredo do Major Harlan e nas Forças Armadas, que tem ali um projeto bem esquisitinho, que é muito secreto. Projeto esse que até vira piada com um dos personagens que fala que estão desenvolvendo ali bebês mutantes. E vocês vão entender quando vocês verem essa piada e vão ficar um pouquinho chocados também depois de vocês verem essa piada. E por falar em choque, eu queria deixar a parte do choque aqui pra esse momento um pouco mais do final do vídeo, porque, meu Deus do céu, a série tem toda uma abordagem mais introspectiva e dramática ao longo dos episódios, então essa abordagem realmente se sobressai, mas quando é o momento de aparecer uma cena grotesca, bizarra e chocante, eles não economizam no choque, não economizam na bizarrice, não economizam no gore. Então, assim, esperem uma criatura esquisita com asas atacando pessoas e talvez devorando elas. Esperem criancinhas sendo devoradas. Esperem qualquer pessoa de Derry ser atacada a qualquer momento. Muita coisa vai rolar, galera. Muita coisa vai rolar. Tem até uma barriga mutante que devora pessoas com cordão umbilical puxando pessoas. Ai, meu Deus, essas cenas não vão sair da minha cabeça por um bom tempo. Por um bom tempo. Mas, ó, o que me impressionou demais também foi a forma com que eles usaram efeitos práticos com CGI pra criar essas cenas. Então, nem tudo ali foi computação. Eles realmente colocaram a mão na massa pra fazer algo mais genuíno. Algo que a gente realmente olhasse e pensasse, puta merda, isso talvez existisse. Então, eu gostei muito disso. E a forma bizarra com que o Pennywise entra na cabeça das pessoas indiretamente, porque ele não aparece com a forma de Pennywise, ele vai aparecendo com outras formas ao longo da temporada. Ele vai aparecendo nos encanamentos, ele vai mexendo com a cabeça das pessoas, vai fazendo as pessoas acreditarem em coisas que elas não estão vendo, que elas acham que é verdade. Então, assim, as coisas vão funcionando nos primeiros episódios muito mais com a ideia do Pennywise estar ao redor do que em si com ele estar ali presente, com a forma que a gente conhece de palhaço. E tudo isso cria um certo terror psicológico que, pra mim, foi muito bom. E as criancinhas começam a ser atormentadas aos poucos por ele, só que, assim, nem todas elas são muito boas ali atuando, tá? Assim, uma ou outra ali se salvam, principalmente a que interpreta a Lily. Eu acho que ela consegue entregar a carga dramática necessária. Mas os episódios estão tão bem dirigidos que eu acho que até faz com que as atuações se saiam um pouco melhor quando você olha o contexto geral de tudo que tá rolando. No geral, a série consegue sempre se sustentar por conta da boa direção e do roteiro, que consegue também sempre trazer algo gostoso ao longo dos episódios, como uma morte aqui, uma ceninha esquisita ali, também alguns draminhas aqui e ali. Então, ó, na minha visão, a série foi perfeita do jeitinho que ela é. Não tiraria e não colocaria nada até então onde eu assisti. E eu queria saber de vocês estão empolgados pra assistir It, Bem-vinda a Derry? Tentei falar o mínimo possível, mas ainda deixar vocês empolgados pra assistir a série. Quero muito saber o que vocês têm a dizer, se vocês vão assistir, se vocês estão empolgados. Então coloca nos comentários, e se você assistiu até esse ponto, coloca um palhaço em emoji lá pra eu saber que você viu até esse momento. Eu fico por aqui, mas eu prometo que eu volto logo mais pra falar sobre os episódios. Vocês querem análise semanal? Se vocês quiserem análise semanal, coloca nos comentários que eu quero saber o que vocês têm a dizer. A voz do povo vai ser ouvida aqui nesse canal. Me conta aí. Eu fico por aqui, gente. Beijo e tchau.